palavra de Deus, em nome de Jesus, no livro do profeta Daniel, um livro bem fácil de se encontrar, livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, quero que todos encontrem, e também quem está nos assistindo em casa, faça um favor aí, né? Já está em casa, pegue uma Bíblia também, em nome de Jesus, abra, procure aí o livro do profeta Daniel, vá até o capítulo de número 6, e estaremos lendo o versículo de número 10, livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo de número 10, está escrito o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel, ele fazia uma oração 3 vezes ao dia, como você está acompanhando, mas a palavra de Deus, ela relata como Daniel fazia esta oração. Daniel, ele se colocava de joelhos e ele orava ao Senhor. Eu vou ler mais uma vez, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Podeis sentar em nome de Jesus. Tome o teu assento agora em nome do Senhor Jesus. Amém? Meu amado, tem algumas coisas que temos que fazer para o Senhor, fazer para Deus. É o que a palavra do Senhor, ela ensina, que para muitas pessoas é motivo de vergonha, para muitas pessoas não é motivo de alegria. Um simples jejum que uma pessoa faz, se ela está em consagração, em jejum, muitas vezes ela tem vergonha. Se alguém perguntar, chegar na hora do almoço, ela está na empresa, e ela falar assim: olha, hoje eu não vou almoçar não. Ah, mas você vai almoçar todo dia, você está com problema, você está doente? Não é nada não. E muitas vezes a pessoa, ela não se posiciona, diz: não, eu estou numa consagração, eu quero que Deus me abençoe. Tem outras pessoas que já é mais fácil falar, não tem medo de falar. Tem pessoas que alguém chega para ela e diz: olha, você está com problema, vamos fazer uma oração aqui para Deus te abençoar, para Deus te abençoar. E a pessoa fala: mas orar aqui no meio da rua, se alguém passar aqui e ver a gente orando, não vai ficar bem. Não, mas se a gente orar agora, Deus vai te abençoar. E a pessoa: não, vamos procurar uma casa, vamos entrar num quarto, vamos ficar escondido, aí sim a gente ora. Tem gente que tem vergonha. E às vezes há pessoas, porque na palavra de Deus há exemplos de pessoas que fazem isso, como é o caso de um homem que saiu à noite para se encontrar com Jesus, porque não queria ser visto por ele, pelas pessoas conversando com Jesus. E há pessoas que até vêm na igreja escondido. Por quê? Porque não querem que outras pessoas saibam que ela está na igreja. Isso são pessoas que têm vergonha. Vergonha do Evangelho, vergonha da palavra de Deus, e por aí vai. Mas eu creio que se a pessoa, ela continua na presença de Deus, se ela busca a presença de Deus, Deus, ele vai trabalhar na vida dela. Isso é, se ela quiser. Mas ao contrário destas pessoas, ao contrário daquilo que as pessoas elas fazem, existem pessoas que
oram e pregam em praças públicas. É ou não é? Sim. Quem já viu aqueles que ficam gritando lá, Jesus, se converte, não, você vai para o inferno e tal. Tem gente que não tem vergonha, aí vai. E tem outras pessoas que já falam para todo mundo, quando chega no serviço, olha, eu estou em consagração hoje, ninguém me ofereça nem uma bala, porque através desse jejum Deus vai me dar uma vitória. Amém. É posicionamento e posicionamento de pessoa e de pessoas, é ou não é? Cada um tem o seu posicionamento, cada um tem a sua maneira. E a palavra de Deus, ela mostra um homem que é Daniel, que desde pequeno foi ensinado a buscar a Deus, foi ensinado a temer a Deus, e acima de qualquer coisa, nunca negar o nome de Deus. Aí você talvez pense, mas pastor, é uma vergonha, porque tem algumas situações que acontecem comigo que eu faço isso, aquilo, outro, minto às vezes, dou uma desculpinha ali e aqui, é uma vergonha. A palavra de Deus nos ensina que Daniel, na sua adolescência, quando ele foi levado para Babilônia, preso pelo exército de Nabucodonosor, como ele era da família real, ele era ensinado, e toda a família real naquela época tinha o privilégio de aprender a ler e escrever muito bem, falar alguns idiomas, e Daniel, ele tinha já isso com ele, mas ele tinha algo a mais, que era o Espírito Santo. E a palavra de Deus mostra que houve a primeira aprovação de Daniel sendo ainda um jovem adolescente, quando Nabucodonosor escolheu algumas pessoas para que viessem servi-lo ali dentro do palácio. E a palavra de Deus fala que Daniel, ele tomou uma posição, ele e outros amigos dele, dizendo: nós não vamos nos alimentar com os manjares do rei, nós não vamos comer, nós não vamos fazer parte disso, mas eu creio que nós vamos, a comida que nós comermos, o Senhor irá nos abençoar. E daquela maneira aconteceu. Ele encontrou alguma resistência? Sim. Encontrou problema? Sim. Mas ele confiava em Deus. E a vida de Daniel não foi fácil. A vida de Daniel foi crescendo, foi se destacando, mas quanto mais ele crescia, mais ele arrumava inimizades aonde ele estava, mais ele arrumava inimigos. Mas Daniel confiava em Deus. E a palavra de Deus nos ensina, no capítulo central da Bíblia, capítulo 118, versículo de número 8, a Bíblia nos ensina o seguinte: melhor é confiar em Deus do que confiar em quem? No homem. Daniel via que os seus inimigos se multiplicavam, mas ele continuava com um amigo fiel e verdadeiro, que é Deus. E a palavra de Deus, ela mostra aqui, a palavra de Deus nos ensina aqui, que chegou um certo ponto que Daniel estava sendo cotado para assumir o mais alto posto abaixo do rei. O mais alto posto. Só que existia uma concorrência, como existe hoje em qualquer lugar, em qualquer empresa. Sempre tem alguém querendo chegar naquele lugar, sempre tem alguém querendo alcançar aquele lugar mais alto. E a palavra de Deus, ela mostra que Daniel foi escolhido para isso. Então, alguns homens que tinham inveja, que tinham ali ciúmes, que queriam assumir aquele posto, que queriam chegar até aquele lugar, não se contentando, eles disseram: esse homem tem que ser parado, esse homem tem que ser barrado, alguém tem que dar uma lição neste homem, porque senão ele vai acabar passando a perna em todo mundo. E você vê, todos os outros fizeram ali a sua panela, estavam conversando entre si, mas Daniel estava sozinho. Sozinho não, ele estava com quem? Deus. Com Deus. As demais pessoas tinham amigos ali dentro,
Mas qual que era o maior amigo de Daniel? Deus. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: Deus é seu amigo? Pastor, mas Deus tem que ser meu amigo? E como? E claro, e muito. Não é pouco. Não é pouco. E a palavra de Deus, ela mostra que eles prepararam uma cilada para Daniel. Eles disseram: custe o que custar, Daniel não vai ser eleito, Daniel não vai ser levantado para governar, para assumir este posto. Daniel, ele vai ser morto. Por que aqueles homens tinham raiva? Porque Daniel era mais amigo de Deus do que deles. Meu amado, quando você se torna amigo de Deus, você se torna inimigo do mundo. Preste atenção nisso. Quando uma pessoa ela começa a ter uma amizade sincera com Deus, ela vai fazer aquilo que Deus pede, sim ou não? Mas para fazer aquilo que Deus pede, eu vou fazer coisas que as pessoas não vão gostar. Você vê hoje um exemplo bem claro. A amizade de muitas pessoas é colocada à prova quando uma pessoa diz: olha, vai ter uma balada hoje, vamos lá. Aí a pessoa diz assim: mas logo hoje, o final da campanha, 3 dias de oração. Mas essa pessoa que me convidou é muito meu amigo, se eu falar não para ela, o que vai acontecer? E aí eu te digo, em muitos casos, é mais fácil a pessoa falar não para Deus do que falar não para um amigo. Deixar de cumprir um compromisso com Deus, pessoa deixa, do que deixar um amigo na mão. Mas Daniel, ele só tinha uma palavra: primeiro Deus, depois os outros. Primeiro Deus. E a palavra de Deus mostra que aqueles homens disseram: olha, ele não vai viver, e ele vai morrer. E eu quero que você veja no capítulo de número 6, versículo de número 7, diz o seguinte: todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado aonde? Na cova dos leões. Então aqueles homens se reuniram, como se fosse o nosso congresso, se reuniram e fizeram uma lei. E essa lei prejudicaria diretamente a Daniel. Prejudicaria a ele diretamente. E a palavra de Deus fala que Daniel ficou sabendo da lei. Daniel conhecia as pessoas que estavam com ele, só que Daniel tinha um propósito. Qual que era o propósito? Agradar a quem? A Deus. A Deus. Mas pastor, e se Deus não tivesse livrado ele? Aí os leões tinham enchido a barriga. E tem muita gente que teme pela sua vida, teme pelo seu emprego, teme por muitas coisas. Então por isso que as pessoas preferem agradar mais aos amigos, a outras pessoas, do que fazer a vontade de Deus. Aí a palavra de Deus, ela mostra que Daniel disse consigo mesmo em seu coração: eu não vou parar de orar, eu não vou fazer o que eles querem, eu vou continuar na presença de Deus. No versículo que nós lemos, Daniel, ele orava quantas vezes ao dia? 3 vezes. Ele orava como? De joelhos. Talvez se fosse uma pessoa bem esperta, é ou não é? A pessoa dizia: opa, Deus, eu vou orar, mas eu não vou me ajoelhar não, tá? E quando eu tiver um tempinho, eu entro lá no banheiro, fecho a porta, aí eu oro bem em silêncio, bem em espírito, para que ninguém veja e ninguém ouça. Bem escondido, senão você sabe que eu vou me dar mal, né? Daniel, ele fazia questão.
Chegou a hora da oração? Deixa eu abrir minhas janelas aqui. Abri as janelas. E deixou me colocar na posição que Deus Ele quer. E ele dobrava os seus joelhos. Levantava as mãos para o alto. Sabe por que isso? Porque quando nós colocamos o nosso joelho no chão, a vitória ela chega onde? Nas nossas mãos. Eu te falo isso, meu amado. É para quem confia em Deus. Amém, Senhor. Jesus Cristo disse: aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida, salvá-la-á. Isso quer dizer, aquele que colocar a vida nas mãos de Deus, tem a vida mais segura do mundo. Sabe por quê? Porque está escrito no Salmo de número 91. O que está escrito lá, versículo de número 1? Vamos ver? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Quando Daniel dobrava os joelhos, é como se ele estivesse deitando no colo de Deus. E os braços de Deus assim cobriam Daniel. E muitas vezes pode ter certeza, como o apóstolo Pedro fala, dizendo que ao nosso derredor existem quem? O leão. Existe o leão. Ao nosso derredor está o diabo rugindo como o leão, buscando a quem possa tragar. Agora imagine esta cena. Daniel chegando em casa, dobrando os joelhos, abrindo as cortinas, deixando a porta aberta para todo mundo ver. Ele dobrando os joelhos e as mãos de Deus abraçando ele naquele momento. E o diabo rugindo como leão: eu vou te matar, eu vou te destruir. Imagine o olhar de Deus para o diabo naquele momento. Olhando, fala: vem, Satanás, tocar na vida dele aqui, vem. Passa de onde você está aí para ver o que acontece com você. Meu amado, isto é confiar em quem? Em Deus. Esta é a confiança que Deus Ele quer que eu tenha, que Deus Ele quer que você tenha. Que quando você abrir um propósito diante de Deus, que quando você determinar algo diante de Deus, aconteça o que acontecer, não olhe para os homens, não olhe para a situação que está ao teu redor, mas olhe para aquele que está sentado num trono de glória, de majestade, num trono de louvor, em que os anjos mais próximos nem ousam a olhar para a face do Deus Todo-Poderoso, mas somente com rostos cobertos eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da glória desse Deus maravilhoso. Meu amado, é para quem confia no Senhor, é para quem acredita no Deus Todo-Poderoso. E isso nós temos que fazer. Tem que ser quebradas algumas barreiras dentro de muitas pessoas. Achar que fazer alguma coisa para Deus é vergonhoso. Porque o que a pessoa vai pensar de mim? Por que aquela pessoa vai ficar com vergonha de mim? É melhor o homem se envergonhar do que você envergonhar Deus com as suas atitudes. Porque um dia você vai querer morar eternamente com Ele, mas um dia Deus vai te lembrar que tentou estar com você, tentou morar com você aqui na terra, mas você preferiu a amizade do mundo do que a dele. Daniel sabia o que ele queria. Daniel desejou no coração: eu vou orar a Deus todos os dias, e se eles fizerem uma outra lei, eu vou dobrar a minha oração. Sabe por quê? Porque ele confiava em Deus. Porque ele confiava no Senhor. E eu quero que você veja, em nome do Senhor Jesus, versículo de número 10, aonde nós lemos, está escrito: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e fazia o quê? Orar. Mas fale bem alto: orar. Com mais fé: orar. E orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele parou? Não, continuou. E o que o Senhor nos fala hoje? Fala para mim, fala para você, fala para quem está nos ouvindo e nos assistindo neste mundo afora: não pare, continue. Aleluia. Levanta a tua cabeça. Amém.
Não pare, continue, porque problemas e dificuldades vão se levantar contra a tua vida. Mas se você escolher o mundo, as amizades do mundo, as pessoas do mundo, um dia você vai ver que essas pessoas vão te abandonar, vão virar as costas para você, essas pessoas vão te deixar sozinho. Mas se você escolher Deus, você vai ter um amigo fiel e verdadeiro, que em todos os momentos de lutas e dificuldades, esse Deus vai te dizer: levanta-te, esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu sou contigo para te ajudar. Meu amado, nós temos que fazer isso, temos que tomar estes exemplos. E por que Daniel ele continuou, ele seguiu? Daniel conhecia Deus. E eu quero que você veja algo, marque aí onde você está, em nome de Jesus, para que você veja uma das promessas de Deus aqui. Eu quero que você marque aí, dobre uma folha, coloque um marcador de páginas e vá até o livro do profeta Isaías, que fica antes de Daniel. Antes tem Ezequiel, antes tem Jeremias e antes Isaías, capítulo de número 54. Eu quero que você vá até lá, porque Daniel conhecia Deus, conhecia a palavra de Deus. Daniel, ele sabia em quem confiar, porque Deus estava com ele todos os dias, estava ali ao seu lado. E eu quero, meu amado, minha querida, que você veja isso. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 54, versículo de número 17, está escrito o seguinte: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Aí você tem ideia de uma coisa: aquela lei que foi feita ali era uma ferramenta de destruição. Aquela lei era para destruir pessoas que adoravam a Deus. Aquela lei era uma ferramenta do diabo para querer tirar a vida de Daniel. Então Deus, ele já está avisando aqui. O profeta Isaías já diz aqui, versículo de número 17: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Deus, ele está dizendo: eu justifico. Aí eu te pergunto uma coisa: você sabe qual o significado do nome Daniel? Deus é a minha justiça. Veja que coisa: o Senhor é meu juiz, Deus é a minha justiça. Por quê? A justiça dele vem de Deus. E é o que nós temos que fazer a cada dia: esperar primeiramente em quem? Em Deus. Buscar a Deus. Ele disse: olha, se Deus não me livrar, quem é que vai me livrar? Aí eu quero que você volte lá onde você marcou, em Daniel, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você veja. A palavra de Deus, ela mostra aqui no capítulo de número 6, que aqueles homens, eles esperaram o momento certo, o momento oportuno, em que Daniel, ele entrou em seu quarto, e ele começou a orar. Então aqueles homens, você vê, né, como o diabo ele faz uma festa em cima do erro de uma pessoa, como aconteceu, já acontece várias vezes, né, na Bíblia, na palavra de Deus, no Evangelho de João mesmo, no capítulo de número 8, quando levaram uma mulher pega em adultério até Jesus para que ela fosse apedrejada, quando acontece várias situações. E aqui também com Daniel aconteceu isso. Daniel foi visto orando, Daniel foi visto ali clamando ao Senhor de joelhos, e de repente chega aqueles outros homens, os prefeitos e tal, entram na casa, no quarto de Daniel, e ele está lá clamando ao Senhor, talvez até orando pela vida deles mesmos, talvez até abençoando: Deus, olha, abre os olhos desses homens que querem me matar, abençoe a vida de cada um, são pais de famílias, têm esposas, filhos. Mas aqueles homens não quiseram saber, entraram, pegaram Daniel e levaram até a presença do rei, colocaram Daniel. Antes estava de joelhos na presença de Deus, agora ele teve que se prostrar diante do rei, e disseram para o rei: este homem transgrediu a lei do rei.
Então qual é a sentença dele? A morte. Só que o rei, ele amava muito Daniel. E ele queria que Daniel fosse abençoado, fosse colocado ali num posto mais elevado. E quando o rei viu que tinha caído numa cilada, o rei ficou triste. Eu quero que você veja, capítulo de número 6, versículo de número 14, diz assim: ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. Até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Aquele rei ficou penalizado. Nossa, Daniel vai ser jogado na cova dos leões, ele vai ser estraçalhado, ele vai morrer. E o rei começou a trabalhar, colocou os seus servos dizendo: olha, o que nós podemos fazer por Daniel? O que eu posso fazer por ele? O que eu posso fazer para livrar Daniel? E a palavra de Deus, ela mostra que Daniel, sendo lançado na cova dos leões, colocado uma pedra na porta da cova e selado com o anel do rei, que ninguém poderia remover aquela pedra. Eu quero que você veja, capítulo 6, versículo de número 18, diz assim: então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite como? Em jejum. Até o rei disse: eu vou jejuar, quero ver meu amigo livre. Passou em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou, foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse: Daniel, servo de quem? Olha, presta atenção. O rei sabia da ligação que Daniel tinha com Deus. E certamente, eu te digo com certeza, se esse rei declarou aqui que Daniel era servo do Deus Altíssimo, é porque em muitos momentos da vida dele, Daniel falou de Deus para aquele homem. Falou de Deus, falou do Senhor, o que aquelas pessoas não faziam. Elas ficavam pensando em derrubar, em puxar o tapete, em querer assumir um cargo, mas falar de Deus que é bom, nada. E Daniel, quando tinha a sua oportunidade: rei, o Senhor é rei aqui na terra, mas existe um que é rei dos reis e senhor dos senhores, que habita nas alturas. E este rei, ele chega agora com a voz triste, lamentando: meu amigo morreu. E ele fala isso: servo do Deus vivo, dá-se ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Rapaz, quando ele falou isso do outro lado da pedra, ele que estava desanimado, ele que estava ali entristecido, diz a palavra de Deus: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Não pequei, rei. Deus é a minha o quê? Justiça. O Senhor é a minha justiça. É o resultado para aqueles que confiam em Deus. E é o que Deus está falando para mim, para você, para todos nós hoje. Confie mais no Senhor. Confie mais no Senhor. Confie mais. Não fique imaginando o que as pessoas vão pensar se você começar a servir a Deus, se você começar a vir para a igreja, se você começar a jejuar, se você começar a fazer propósitos diante de Deus, se você começar a ir numa igreja chamada Tenda da Glória, em 3 dias, entrar na igreja, dobrar os joelhos e orar ali. Não se preocupe com isso, meu amado. Faça a vontade de Deus, porque Ele vai entregar nas tuas mãos aquilo que deseja o teu coração. Amém, Senhor. Para muitas pessoas, Daniel estava sozinho naquele lugar. Para muitas pessoas era o fim da vida de um homem, mas era apenas o começo de uma nova história. E talvez o que muitas pessoas esperam com essa situação que você está passando é o fim da tua vida, seja o fim da tua carreira, seja o fim do teu trabalho,
trabalho, seja o fim do teu casamento, seja o fim da tua família, mas o Senhor está te dizendo hoje: humilha-te perante, debaixo da potente mão dEle, porque no tempo dEle, Ele vai exaltar a tua vida. Não se preocupe com aquilo que estão pensando, não se preocupe com aquilo que estão falando, mas faça a vontade do Senhor, porque dEle vem a tua vitória, dEle vem o poder que vai te exaltar. Meu amado, a palavra de Deus, ela nos ensina isso. Aquele rei tentou salvar, mas ele não conseguiu. É o que diz a palavra de Deus. Versículo de número 23, eu quero que você continue lendo, versículo 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera em quem? Em Deus. Daniel acreditou. Talvez na presença do rei, o rei dissesse: Daniel, pode acreditar em mim, Daniel, pode confiar em mim, Daniel, eu vou te tirar de lá. Se dependesse do rei, Daniel estava vivo ou morto? Morto. Daniel disse: não, rei, não se preocupa não, tem um lá em cima que já tomou minha causa nas mãos dele. Amém, Senhor. Se preocupe não, tem um lá que já tomou nas mãos dele. E a palavra do rei não foi o suficiente para salvar Daniel. Versículo de número 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. É o que aconteceu com eles. Meu amado, quem se levanta para acusar e condenar é o diabo. E as pessoas que se levantam para acusar e condenar são usadas pelo diabo. A palavra de Deus fala que nós temos que confiar em Deus, no Senhor, porque Ele irá abençoar as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pastor, mas por que eu devo ainda buscar Deus? Por que eu tenho que buscar Deus? Por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que me humilhar na presença de Deus? Para terminar, eu quero que você vá no Novo Testamento agora, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 8, em nome de Jesus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela não cai por terra. A palavra de Deus, ela não passa pela vida de uma pessoa sem cumprir aquilo que foi determinado por Deus. Então a Bíblia nos ensina dessa maneira. Eu quero que você veja, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em quem? Em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, os desejos da carne, mas segundo quem? O Espírito. Então, meu amado, é melhor andar segundo a vontade de Deus, porque Deus, Ele vai estar ali pronto para nos ajudar. É o que o Senhor está te pedindo neste momento. Faça aquilo que Deus quer, faça a vontade de Deus, porque não importa a situação que você entrou ou tenham te jogado, se você agradar a Deus, Deus, Ele vai trazer livramentos na tua vida. Se você agradar a Deus, Deus, Ele vai te abençoar poderosamente. Mas humilha-te, busca o Senhor, porque Ele é quem vai exaltar você, em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar, em nome de Cristo Jesus. Se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus.